Olá, meus amados do Facebook, também do YouTube. Chegou o momento de nós compartilhar alguns assuntos. Hoje, meus amados, nós não vamos ler a palavra na Bíblia, apesar que ela está aqui, né? Nós vamos falar só de algumas passagens da Bíblia. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que aonde estiver uma ou mais pessoas unidas no nome de Cristo, nós estamos em comunhão na palavra dele. Hoje nós vamos entrar no raciocínio e descobrir, eu vou mostrar para você hoje o título da nossa pregação de hoje, e nós vamos pregar na Bíblia, mas o título da nossa palestra de hoje é Caçada ao Galo que cantou 3 vezes para Pedro. E eu já estou com a minha espada aqui, ó, doido para pegar esse galo. E esse galo das minhas mãos hoje não escapa, porque eu vou capturar esse galo e nós vamos comer ele ao molho, galo ao molho de tomate hoje. Bem, meus amados, sejam todos bem-vindos. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que estão chegando, os que vão chegar, outras pessoas que ainda não vivem no engano da religião, porque a religião é um engano, meus amados. Essa Bíblia aqui que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, ela não é um manual de nenhuma religião, ou para uma religião. Isso aqui seria um manual para uma pessoa ter dentro de casa e ler ele de vez em quando, né? Conhecer algumas histórias, porque isso aqui é um livro histórico, né? É um livro histórico. Aqui não é um livro de profecia, como diz os crentes, porque a profecia era um livro de profecia há 2000 anos atrás. Ele ainda era um livro de profecia, mas com a vinda de Cristo se cumpriu todas as profecias. Então ele virou o quê? Um livro de história. Mas o pior é que esse livro, ele caiu na mão de algumas pessoas e aproveitaram e fizeram uma religião desse livro, né? E hoje eles prendem o povo de Deus, a igreja de Cristo, através de medo, de pânico, né? Coisas que não existem. Então esse livro não é um livro, isso aqui, o Velho Testamento, incluindo, quando eu falo Velho Testamento, eu estou incluindo Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro e as cartas de João. Então tudo são Velho Testamento, da lei, porque elas falam da lei. Então isso aqui foi escrito para um povo, para um manual de um povo que não eram nós, não era a igreja. Quando se fizeram a Bíblia, inclusive a Torá, eu estou falando, né? Essa aqui foi feita depois do ano, se não me engano, ano 500, por aí, que eu não me lembro agora. Mas foi através dessa aqui que nasceu todas as religiões. Porque se você entra dentro de uma igreja evangélica, é lógico, Bíblia na mão de todo mundo. Se você entra num centro de macumba, a Bíblia também está lá no cantinho. Não está na mão daqueles povo lá, mas você pode ver que está lá no cantinho. Então, é essas coisas que nós temos que entender. E essa Bíblia ela foi escrita para um povo que tinha uma cultura, e ainda tem, talvez ainda tenha, uma certa cultura de 2000 anos atrás, onde o povo ainda era analfabeto, então poucas pessoas sabiam ler. Então tudo isso aqui foi feita, regada ela, em cima dessas culturas. E é preciso que nós respeitemos essas culturas. É preciso que nós não esqueça elas e respeite a cultura desse povo, né?
É, eu estava vendo um vídeo hoje sobre tatuagem. Tatuagem, ela não é de Satanás, não é de nada. A tatuagem é uma cultura. Só que não é uma cultura brasileira. É uma cultura que já veio de fora, né? Que infelizmente entrou no nosso país e está aí. Boa parte das pessoas tem uma tatuagem, né? Inclusive as mulheres. Bem, meus amados, vamos caçar esse galo, porque hoje eu não quero demorar. Eu quero achar esse galo e cozinhar ele, se é que ele existe. Bem, o nome do galo, nós vamos atrás dele, é o galo, é o galo militar, militar ou civil, porque você vai ver o que era esse galo, né? Que não era um galo. Para você ver o tanto que essa palavra aqui, essa Bíblia que se chama Bíblia Sagrada, o tanto que ela foi torcida pela Igreja Romana para pôr nas mãos de um povo que se diz evangélico, um povo evangélico que se diz cristão, né? Como se Jesus, eu quero que apareça um teólogo que diga onde foi a escola, como é o nome da escola que Jesus estudou, né? Para saber, eu só quero saber, eu só tenho essa curiosidade. Foi a mesma curiosidade que eu fui saber de quem era o dono desse galo aqui, e achei o dono do galo, que eu vou falar para vocês neste instante, né? E principalmente nessa época que nós estamos hoje, né, época de festas, que o mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro se comemora uma das maiores festas que existem na face da terra. É o chamado Natal, uma festa que até a própria Igreja Católica ela confessa que é uma festa pagã, mas infelizmente está todos praticando a festa pagã. Se dá presente para criança, para adulto, né? Se a festa é referente a Jesus, aí eu pergunto, qual foi o presente que Jesus deu para alguém? Alguém pode me explicar, me ajudar? Que presente Jesus andou distribuindo para que chegasse essa época, todos ficassem trocando presente, dando presente para a criança. Então, para as crianças, então, isso não pode faltar, né? Aí fica trocando de presente, é árvore do Natal, que dizem que é Jesus, o nascimento de Jesus. Então, pois é, meus amados, nós não podemos enterrar o nosso entendimento em cima de uma cultura lá de longe, de um povo que não tem nada a ver conosco. Então vamos caçar esse galo, que eu quero terminar esse vídeo. Bem, eu escrevi aqui a passagem do galo. Você vê só que eu às vezes eu fico pensando com os meus pensamentos e fico vendo o quanto que a Bíblia do Velho Testamento, todo de Gênesis, todo o Velho Testamento, e o que o povo também diz que é novo, que é Novo Testamento, mas não é, que é o livro que eu já falei, Mateus, Marcos, Lucas, João, e os livros, as cartas de Paulo, aliás, as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas de Tiago. Isso também é Velho Testamento. E eu fico abismado o quanto que a Igreja Romana, como que Deus, você vê como que Deus trabalha. Deus permitiu, permitiu ou deixou, sei lá, não sei te explicar, não sei, sinceramente não sei. Como que a Igreja Romana torceu tanto esses livros, né? Mas não torceu o Novo Testamento. Não torceu os Novo Testamento, que são as cartas de Paulo. Não torceu. Então nós vemos aqui, as passagens do galo, ela só está em Mateus, em Marcos
Lucas e João. Só. O galo só cantou para essas pessoas. Para Paulo, ele não cantou. É incrível uma coisa dessa. É incrível. Vamos começar? Escrevi aqui. Eu vou ler aqui que eu escrevi. Meus amados, como prometi, vamos matar o galo que cantou em Jerusalém, anunciando a negação de Pedro. É isso que está escrito lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Em nenhum outro livro da Bíblia está escrito isso, em nenhum outro. A negação de Pedro. Consequentemente, tem uma outra coisa aqui que nós vamos acabar através desse. Matar o galo, nós vamos acabar com a tal de vigília. E você deve estar me perguntando, mas o que tem a ver galo com vigília? Você vai ver. Porque eu sempre, se você procurar nos meus vídeos aí pelo YouTube, inclusive eu agradeço a todos que têm se inscrito nesse canal Ed Nova Aliança. Se inscreva lá, meus amados, neste canal Ed Nova Aliança, para que quando eu postar um vídeo lá você seja notificado, você não fique de fora de assistir a palavra da verdade. Eu agradeço tanto a vocês que têm se inscrito, têm dado like nesse canal, como também os nossos que tá começando a aparecer para patrocinadores. Então isso para mim é muito bom, porque eu vejo o meu trabalho sendo reconhecido. Amém? Então, meus amados, consequentemente, vamos acabar com as falsas vigílias. Você procurar vídeo meu aí no YouTube, você vai encontrar falando que não existe vigília como uma ação religiosa. Não existe. E nós vamos descobrir isso hoje também. É só nós pegar o galo que nós vamos descobrir que as vigílias que se faz dentro dessas religiões por aí são falsas. Não existe vigília como um ato religioso. Não existe. Até porque não existe religião. Deus não é religião. Bem, vamos continuar aqui. Acabar com as falsas vigílias dos crentes. E você deve me perguntar, o que tem a ver o galo com vigília? Você vai entender que matando o galo acaba com as vigílias. Então, quando nós achar o galo, você vai ver que as vigílias acabou. Não existe vigília. Tudo é invenção de religião. Os crentes ficam praticando obras judaicas sem conhecer a cultura judaica. Esse é o grande problema de todo o sistema religioso, de toda religião. É que fazer religião em cima de um livro que não foi feito para se abrir religião, foi feito para a pessoa ler um livro como qualquer outro, conhecer história. Obra judaica sem conhecer a cultura judaica. A casa do sacerdote, tudo isso aqui, meus amados, eu achei aonde? Na internet. Mas os crentes têm preguiça de pesquisar. Então, se você não quiser acreditar no que eu li e escrevi aqui, vá lá no Google, entre lá no Google, escreva lá, procura um galo lá que você vai encontrar. Né? A casa do sacerdote, dos sacerdotes, né, que não eram só, dos sacerdotes, segundo dois sacerdotes, né, era Caifás,
e esqueci o nome do outro. Caifás, um era Caifás, esqueci o nome do outro. Então, a casa deles era no centro de Jerusalém. Era no centro de Jerusalém. E segundo as leis judaicas, por isso que eu falo para você, nós não podemos levar isso aqui no pé da letra, sem conhecer as leis judaicas, as doutrinas judaicas, os costumes judaicos. Segundo as leis judaicas, não podia criar galinhas dentro de Jerusalém. E onde estava esse galo? Aonde estava o galo, meus amados? Aonde estava esse galo que cantou? Se em Jerusalém não podia criar galinha, eram 3 animais que não podia criar, era 2, não podia de jeito nenhum. Um tinha uma exceção, se criasse amarrado dentro do quintal. Era galinha, porco e cachorro. O cachorro também não podia criar, a não ser que ele fosse amarrado dentro de casa. Não podia sair fora. Mas o povo não desconhece, os crentes principalmente, isso era a obrigação dos crentes conhecer isso, né? Já que eles pregam o pé da letra isso aqui. Conhecer isso, conhecer as doutrinas dos judeus, os costumes, né? Então, meus amados, não podia criar galinha, porco e cachorro em Jerusalém. Mas se não podia criar galinha, com a nossa palavra está na galinha, no galo, né? Da onde saiu o galo que cantou? Da onde saiu o galo que cantou? Não podia criar galinhas em Jerusalém. Então não precisa ser um científico para saber que não existia galo. Não existia, simplesmente assim. Não existia galo em Jerusalém. O galo não cantou. Não cantou galo em Jerusalém. Não cantou galo na noite que Jesus foi traído. Porque simplesmente não havia criação de galinha naquele território. Para saber que não existia galo nas redondezas, então aonde estava esse galo, meus amados? Debaixo da batina dos sacerdotes? Será que estava lá debaixo da batina dos sacerdotes? Não. Simplesmente não existia galo. Simplesmente galo não cantou. Simplesmente. Você vai entender que não acabou não. Nós temos 3 folhas aqui, nós estamos na primeira. Então, onde estava o galo? Debaixo da batina do sacerdote? Não. É lógico que não. Simplesmente não existia galo. Simplesmente o galo não cantou. Essa é que é a verdade. Mas os pastores ficam pregando aquilo que eles não sabem, né? Eu até creio que a maioria deles sabe, mas se eles pregarem, eles aprenderam isso numa época, eles aprenderam que o galo existia. Quando vieram descobrir que o galo não existia, o que é que vão falar para a igreja que já está enganada? É melhor continuar dizendo que o galo existia, o galo cantou. Vamos para a segunda folha. Bem, aqui já está morto o galo. Pronto, já matamos o galo. O galo não existia, o galo não cantou. Falta a vigília. Lá mais na frente nós vamos entender que a vigília também acabou. Já estamos, bem, aqui já está
morto o galo. E você deve estar a perguntar, e o que tem? E quem denunciou Pedro? Né? Quem foi que denunciou Pedro? Se não o galo, se não foi o galo, vamos entender. O galo, né? Vamos entender. O galo, para surgir, como é que eu escrevi aqui? Vamos entender o galo para surgir quem cantou, né? Vamos entender o galo. Cadê o galo? Nós já entendemos. Galo não existia, galo não cantou. E quem foi que cantou? Alguma coisa cantou. Vamos descobrir. Surge quem cantou. E, sequentemente, o fim das vigílias. Vigília para buscar o Espírito Santo, vigília para consagrar o obreiro, vigília para consagrar o jovem. Meus amados, como eu comi desse reggae por 31 anos da minha vida. Joguei toda a minha vida fora por causa desses cães enganadores. O fim das vigílias. Então, não era só galinha que era proibido a criação em Jerusalém, mas também porco e cachorro. Só se fosse amarrado. Então o cachorro podia criar se fosse amarrado. Diferente de hoje, né, meus amados? Tem gente que bota o cachorro para dormir na cama. Deus me livre de eu ter uma mulher dessa, principalmente as mulheres têm esse costume. Eu trabalho, nós temos tempo, né? Eu posso contar uma pequena história. Onde eu trabalho, tem um colega que trabalha junto conosco, que eles criam um cachorro. E o cachorro costuma dormir na cama. Não é cachorro pequeno não, é cachorro grande mesmo. E um dia, ele chegou em casa e o cachorro não deixou ele entrar dentro de casa. Quando ele contou essa história, nós demos risada. Pois é, por quê? O cachorro ele tem mais a proteção da mulher e dos filhos. Uma vez ele contou que uma vez ele foi pegar no controle da televisão, o cachorro pegou no braço dele. Pois é, por quê? O povo hoje mudaram, inverteram as coisas. Então estão criando o cachorro como um ser humano dentro de casa. Perderam, e principalmente a maioria dessas pessoas que cria cachorro dentro de casa, dormindo na mesma cama, participando do mesmo sofá, são pessoas que pregam a tal legalidade das coisas, legalismo de antigamente. São essas mesmas pessoas que criam o cachorro dentro de casa para dividir no mesmo sofá, a mesma cama. Dá beijo, dá tudo. Sendo que tudo isso era proibido nos tempos antigos. No tempo de Jesus, né? Nós estamos nesse tempo, falando de história desse tempo. Que bota o cachorro para dormir até na cama. Bem, vamos acabar de entender o galo. Primeiro, em 1 Coríntios, você não é obrigado a ler, se você quiser até marcar aí para você ler, nós vamos falar mais algumas outras passagens aqui na outra folha. Aliás, nós já estamos falando, né, as passagens do galo aqui, ó, Mateus 26, 34, Marcos 14, 30, Lucas 22, 34 e João 13, 38. Essas são as passagens do galo. E Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 8 e 9, assim, ó, está escrito assim, esses versículos eu escrevi. Porque se a trombeta der som incerto, preste atenção para nós chegar no galo e na vigília. Porque se a trombeta der som incerto, ou seja, som
som errado, quem se preparará para a batalha? Quem se preparará? Isso é no versículo 8. Quem se preparará para a batalha? Se a trombeta ela soou, mas soou um tom errado, né? Assim também vós, se com a língua não, é por isso que eu não creio esse negócio de língua de anjo, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem distintas, como se entenderá o que se diz? Quem entenderá o que se diz? Então, o que eu quero falar com isso? O sistema religioso não procura, principalmente os crentes, né? Os pastores, às vezes, entende e não fala, porque lá atrás ele já mentiu para a igreja. Então, para desmentir agora, fica complicado. E a igreja ela não procura a estudar, a pesquisar. Por isso que fica comendo esses angu que se dá dentro dessas igrejas por aí, né? Então a igreja não procura assim, entender o que está, pesquisar o que se lê na Bíblia, né? E o galo é esse galo, vamos chegar lá. Então vamos para o galo. Vamos voltar no galo. O galo já está morto, você já viu, né? Galo não existe, galo não cantou. Vamos voltar ainda no galo. O segredo do galo, né? Vamos voltar para o galo. O segredo todo, meus amados, está na cultura. Está na cultura. Se os crentes não procuram saber a cultura daquele povo e querem seguir um povo sem entender bolhufas nenhuma da cultura judaica, vão andar perdidos, vão servir de cobaia para esses cães que tem por aí, tentando tirar até todo o centavo, até a carteira. Você entra numa carteira, você entra num açapão desses aí, você entra com a carteira e se você vacilar, você sai de lá sem a carteira. É essa a situação. Bem, preste atenção, existia um exército. Existia no exército, para ser bem claro, né? Existia no exército lá de Israel. Eu não entendo muito desse negócio de trombeta que o exército toca, né? Mas é o que está escrito. Eu nunca servi o exército, por isso não entendo muito dessas coisas. Toque, mas eu sei que todo exército tem trombeta que toca na hora certa, em certas ocasiões, e segundo aqueles soldados que estão ouvindo aquela trombeta tocar, eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem por que aquela trombeta está tocando, porque o toque é certo. Não é incerto, não é errado. O toque é certo. Então o soldado que costuma servir o exército, eu não sei bem, porque eu nunca servi o exército, mas tanto em Israel, como eu creio que aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Quando eles tocam a trombeta, dependendo do toque, o soldado já sabe o que está acontecendo. A cultura, né, que nós paramos. Eu não entendo muito de exército, mas eu acho que no exército brasileiro também ocorra isso, o som da trombeta, o som certo, para cada ocasião, para cada o que se for fazer, tem um toque certo da trombeta, tem um toque certo. Na cultura romana, a noite era dividido em 4 partes. Já começou a vigília.
Então, a noite era dividida em 4 partes. Para quê? Para fazer busca do Espírito Santo? Não. Era para os soldados dar ronda, fazer ronda em Jerusalém, dar a volta em Jerusalém. Era para isso. Era para isso. A noite se dividia na cultura romana, se dividia em 4 partes, ou seja, 4 vezes de 3 horas. Então o que os cães fizeram? Pegaram e tiraram essa parte da Bíblia, da vigília, dessa vigília, está se dizendo que os soldados teriam, quando a trombeta tocasse, o soldado ia fazer ronda em volta de Jerusalém. Eu sempre já expliquei isso aí, só que eu nunca expliquei assim miudinho, porque quando eu falava das vigílias que não existia, eu ainda não tinha lido essa história por completo. Mas agora eu fui ler a história por completo. Então era isso. É da onde saiu as vigílias da noite. Né? Porque na cultura romana, por isso você tem que conhecer a cultura de cada pessoa que está escrita aqui. Tem que conhecer a cultura deles. Então em Roma, os romanos, em Roma, né, a cultura romana era assim. A noite era dividida em 4 partes, 3 horas cada. A parte, 4 vigílias. 4 partes, então 4 vigílias. Por isso que a Bíblia fala da primeira, segunda, terceira e 4 vigília. Mas a Bíblia está se falando de algo religioso? Não está falando de algo religioso. A Bíblia está falando da cultura romana, que se fazia 4 soldados, fazia 4 vigílias, 4 rondas, ou seja, 4 rondas em volta de Jerusalém durante a noite. 4 vigílias. E não era oração. Não era para orar. Não era para orar. Tem uma pessoa aí que eu dei, Marlene, se não me engano. Sejam todos bem-vindos. Não era para fazer oração, era o quê? Para vigiliar, fazer ronda em volta de Jerusalém. Essa é as vigílias que a Bíblia relata. Mas os cães tornaram um ato religioso. Não era louvor, não era 3 horas de oração, não era 3 horas de louvor. Para que era? Fazer ronda em volta de Jerusalém. Os soldados romanos. Em volta de Jerusalém. E para cada ronda, ou seja, para cada vigília, se tocava uma trombeta, se tocava um tom de trombeta. Para cada ronda tinha um toque de trombeta, com um som distinto. Com um som distinto. Você já está... Eu acho que a sua ficha já caiu, já viu quem foi que cantou. Né? Não foi galo, foi a trombeta. Um som distinto a cada horário. A cada horário. A primeira vigília, das 18 horas às 21. E o nome desse toque era Primum ou Gaulicinium. Aqui saiu o galo aqui, ó. Esse é o nome do galo. Tá vendo o que fizeram com isso aqui? Que os crentes levam ao pé da letra sem pesquisar a verdade. Né? Esse era o nome do galo, ó. Gaulicinium. Era o nome do toque da trombeta. Aí o galo cantou 3 vezes, os crentes vão acreditando. Eu acreditava, eu era crente. Eu acreditava. Mas quando você vai atrás da história, por isso que eu falo para as pessoas nas minhas pregações. Você precisa conhecer isso aqui e precisa conhecer, muito melhor ainda, a história do povo de Israel. Para você ver o que é certo e o que é errado. Não se andar envolvido com doutrina, com costumes
né, com cultura alheia, que a cultura brasileira não é essa. Primimu, né, ou seja, Gaulicinium era o nome do galo, era o nome do canto do galo, era isso aqui. Não existia galo, não existia nada disso. O galo não cantou. Quem cantou foi a trombeta, que o nome do toque da trombeta se chamava Gaulicinium. Gaulicinium era o nome do toque. Acabamos com tudo, né, com vigília. A segunda era das 21 às 0 horas. A terceira, então, aí da 0 hora, aqui que começou a terceira vigília. Durante essa terceira vigília, que começou a 0 hora, que foi até às 3 horas da manhã. Foi nesse horário que a Bíblia diz que o galo cantou. Não, foi o horário que essa trombeta tocou. Então, quando o soldado tocou a terceira trombeta, a terceira vez, o terceiro toque, o terceiro Gaulicinium, Pedro se lembrou bem que Jesus falou que eu ia negá-lo nele antes dessa trombeta tocar, da terceira trombeta tocar. Isso aí. Agora você vai ver uma coisa que Roma torceu, puseram na mão dos crentes. Jamais eles acreditavam que isso ia chegar ao nosso conhecimento. Mas graças à internet, hoje nós temos acesso a tudo. A terceira, das 21 às 0 hora. Aliás, a segunda, né? A primeira, das 6 às 21, das 18 às 21. A segunda, das 21 às 0 hora. E a terceira, das 0 hora às 3 horas da manhã. E a quarta, das 3 às 6 horas da manhã. Então os soldados lá em Israel, eles tinham, quando ouvissem o tom dessa trombeta, eles teriam que fazer ronda em volta de Jerusalém. Aí está o galo. Então foi nessa hora, nessa ronda, né? Nessa vigília, de 0 hora às 3 horas da manhã, que Pedro negou a Jesus. Ou seja, no terceiro toque da trombeta, na terceira Gaulicinium. Amém, meus amados? Então, meus amados, está aí explicado. Não existia galo não cantou. Isso tudo é coisa de Roma que os crentes abraçam. E quando eu falo para esses crentes aí que eles são filhos da igreja de Roma, eles ficam dando popa, que não querem aceitar. Mas fazer o quê? Queira ou não queira, são. Praticando o que Roma escreveu para eles, termina sendo o quê? Romanos. Amém? Está explicado? Então, meus amados, para hoje é o que nós temos. Até o nosso próximo encontro, que se dará domingo, a partir das 8 horas da manhã. Lá para sexta-feira pode ser que eu faça mais um raciocínio, tá bem? Fiquem em paz, sejam abençoados com toda sorte de bênção, pela graça do nosso Cristo amado, aquele que tem todo o poder, né? E nos entregou para nós, aquele que mora em nós. O nosso poder não é porque nós somos poderosos, é porque o que tem o poder mora em nós. Aí está o segredo. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro.